Se você está com a sua Bíblia, abra em Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Hoje nós vamos falar do Jesus ressurreto. Finalizando a nossa série sobre o verdadeiro Jesus, hoje nós vamos falar sobre o Jesus ressurreto. Marcos 16, versículo 9 ao 11. Você que vai acompanhar no telão fala, ui! Não escutei nenhum ui, então todo mundo está com Bíblia, amém? Versículo 9 ao 11, nós oramos e aí, quer dizer, lemos então, oramos logo após. A palavra de Deus diz assim na versão NVI. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, que dia é esse? Domingo, Sunday. Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi e encontrou os que haviam estado com ele, os quais estavam lamentando e chorando. Versículo 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Oremos, porque eles não creram. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações, te damos liberdade, nossos corações estão abertos agora, nossa mente está cativa ao Senhor. Que o Senhor fala aos nossos corações agora para que nós venhamos tirar todas as dúvidas de que o Senhor está vivo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus e você diz? Amém. Hoje é domingo de Páscoa e muitos preferem comemorar ou celebrar a Páscoa comprando um ovo da Páscoa de chocolate. Quem lembra dessa época aí? Talvez você não ganhou um ovo da Páscoa hoje, não fique chateado. A Páscoa não é sobre o chocolate. Outros preferem celebrar a Páscoa fazendo uma viagem. Por quê? Porque tudo isso não requer um sacrifício. E acreditar em Jesus requer fé. A Páscoa, ela é um evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, em que agora eu estou ministrando para você através da palavra de Deus e requer fé do seu coração para entender. E o que nós precisamos entender sobre a Páscoa é que a Páscoa no Antigo Testamento, lá em Êxodo 12, você vai ver quando Deus tira o povo do Egito para levar eles para a terra prometida. O que ele faz ali? Ele fala para eles celebrarem a Páscoa ou Passage, que é passagem ou Passover. Porque todo aquele que tivesse no portal da sua casa o sangue do cordeiro, o anjo da morte ia passar por cima e ele não ia atingir a casa daquela pessoa. Você é essa pessoa que tem o sangue do cordeiro nos portais da sua casa. E o anjo da morte, ele não tem poder de atingir a sua casa. Sabe por quê? Porque você tem o sangue de Jesus lá. Alguém deu um amém. Então o anjo da morte não tinha poder. Agora, o que isso representa, pastor? Livramento. Livramento para mim e para você. Era algo que estava destinado para mim e para você, para minha casa e para a sua. E aí Deus deu a instrução lá no passado. Matem um cordeirinho, passe o sangue dele nos portais da sua casa, porque eu virei com uma praga sobre o Egito e eu matarei todo o primogênito deles, menos os seus. Porque você ouviu a voz de Deus, você creu e você agiu. Então pense nisso comigo. Venha para o Novo Testamento agora. Se nós estamos no Novo Testamento, quem é o Cordeiro? Meu Deus, me ajuda aí. Vocês vão voltar para o Legacy. Quem é o Cordeiro? Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Então quem é o nosso livramento? Jesus. Ele é o nosso livramento. Então quando na cruz ele bradou, ele estava ali representando eu e você. Ele estava ali passando no madeiro o sangue precioso que não precisaria de eu e você mais ficar todo ano matando um animalzinho. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O ser humano ele estava destinado à morte eterna. Sem o derramar de um sangue de um Cordeiro imaculado, não haveria perdão para o pecado da humanidade. Agora, na última semana de Jesus, só para lembrar você o que aconteceu, no domingo anterior a esse domingo que nós estamos hoje simbolizando,
Inclusive, alguns estudiosos falam que esse domingo é o domingo onde Jesus ressuscitou. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Sim ou não, não tem problema. A questão é, um domingo antes aconteceu o domingo de Ramos, onde ele teve a entrada triunfal montado naquele burrinho ali, eles chamando Hosana, salva-nos, é tu que és o rei. Aí na segunda-feira, sabe o que aconteceu? Levanta ele de manhã, escova os dentes, vai para o templo e expulsa os cambistas. Ajeita a casa do pai. Porque antes dele ir para a cruz, ele tinha que ajeitar a casa do pai. Ele fala, a casa do meu pai é casa de oração, não vai ser casa de comércio. Não vai ficar negociando dentro da casa do pai. E aí na segunda-feira ele corrige. Na terça-feira, ele começa a profetizar a respeito do fim dos tempos. Ele começa a falar da era vindoura, daquilo que estava por vir. Na quarta-feira é onde alguém, chamado Judas, decide no coração negar Jesus. Nessa quarta-feira, então, Jesus já sabia que o traidor já estava no seu posto. E aí na quinta-feira, ele promove a última ceia. Ele chama os seus discípulos, ele faz a última ceia, ali ele lava os pés dos discípulos, ele sai, ele ora no Getsêmani, Pedro cochila, igual você de vez em quando no culto. Os discípulos cochilam ali, Jesus fala, como que você não pode orar pelo menos 1 hora? Aí Jesus volta para orar de novo, quando volta, tá lá o irmão cochilando novamente. Eu acho que é daí que surgiu a pregação pentecostal. Porque aí, de vez em quando, tem que dar um glória para você acordar quem está do seu lado. Na sexta-feira, a condenação, a crucificação e a morte de Jesus. É triste? Sim, mas eu quero explicar para você que nessa sexta-feira houve 2 brados na cruz. O primeiro brado foi Jesus dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai meu, por que me abandonaste? Mas não parou por aí. A outra foi uma palavrinha, que para nós é mais de uma palavra, que foi tetelestai, que para nós é está consumado. Então esse Jesus que o mundo pensou que era fraco, o mundo pensou que não veio salvar ninguém, ele veio e na cruz, nesse momento que ele declara Elohi, Elohi, lama sabachthani, ele está desconectado do Pai por causa de mim e de você. O Pai, imagine, vamos conjecturar, é como se o Pai olhasse para Jesus, e quando o pecado da humanidade foi depositado sobre ele naquele momento, o Pai teve que virar as costas. Ele teve que virar as costas para ele não fulminar a humanidade. Então quando o Pai vira as costas, Jesus ele brada, agora eu senti tudo cair sobre mim. E aí naquele momento ele fala, chegou o momento. Porque agora, o pecado do Kaique, o pecado da Jamília, o pecado do pastor Léo, o pecado da Thaís, o pecado de todos nós, já estava sobre ele. Ele falou, agora está todo mundo aqui, está tudo aqui. Agora sim eu posso declarar, it is finished. Está consumado, tetelestai. Você deveria dar glória. Foi consumado na cruz. E aí no sábado, alguns chamam de sábado, aleluia. Sábado do aleluia é o sábado da meditação, é o sábado do silêncio, é o sábado onde você às vezes escuta uma ministração no domingo e o sábado para você é na segunda, porque você fica meditando falando, será que eu tenho que mudar aquilo mesmo? Eu acho que o pastor tem razão. Sabe aquele momento que você fica... É esse sábado onde todos ficaram questionando, mas aí chega o domingo onde a ressurreição acontece, a vitória sobre a morte eterna, ela é declarada, mas eles não acreditam. Dá para entender um ser humano como esse? Que caminha com Jesus, que vê milagres, mas agora que Maria Madalena ela chega no túmulo, ela encontra o próprio Jesus, ele manda ela ir contar para os discípulos, chega lá, eles falam assim, mentira. Eles não acreditam. Quando nós olhamos para o sacrifício na cruz,
nós temos que entender que não só eu e você recebemos o benefício. Quem recebeu o benefício foi a terra também. Porque não sei se você já leu um pouquinho sobre a nova era, aquilo que vai vir após Jesus, depois que Jesus retornar, mas ele vai trazer novos céus e nova terra. Sabe por quê? A cruz foi feita de madeira. A madeira veio da árvore. A árvore foi plantada na terra. Não precisa ficar com medo, são coisas simples de falar. A árvore foi plantada na terra. A terra lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, Deus falou, a terra está amaldiçoada por sua causa. Então o homem não estava amaldiçoado, o homem só perdeu comunhão com Deus, mas é a terra que estava amaldiçoada. E olha que lindo, na cruz feita de madeira, vindo da árvore, que foi plantada numa terra, o sangue do cordeiro foi passado no madeiro. Tem alguém pegando isso aí? O sangue do cordeiro foi passado no madeiro falando, eu não apenas dou para você vida eterna, mas eu abençoo a terra novamente. Aleluia. Eu já ouvi pessoas falar que esse lugar é abençoado, aquele lugar é abençoado, esse lugar... Já ouviu falar sobre a América é o lugar melhor de se viver? Tem um saying, né, em inglês que eles falam, esqueci. Mas como se a América fosse o melhor lugar de viver. E eu estava conversando com alguém esses dias e essa pessoa falou assim, pastor, o senhor acredita nisso mesmo? Que existe uma terra abençoada? Eu falei, eu acredito em algo maior. Eu acredito que onde alguém que tem o sangue de Jesus passado nos portais da sua alma, onde essa pessoa botar a planta dos seus pés, é abençoado. Seja América, seja Brasil, seja África, seja China, qualquer lugar da face da terra, onde pisar um homem ou uma mulher abençoado por Deus, ali é abençoado. Você está prestes a abençoar a sua casa, porque agora você vai entender que quando você entrar para dentro daquele lugar, você precisa falar palavras de bênçãos, você precisa pisar sem ser com calcanhar, porque tem pessoa que pisa dentro de casa assim, ó. Aqui não tem, graças a Deus. Às vezes fica com raiva, aí não quer falar nada, aí só faz assim. Ah, tá com raiva? Ah, não falei nada. Mas está pisando com calcanhar. Então lembre, você é um abençoado e você precisa ser um abençoador. Um abençoador, ele respira primeiro. Queria pisar com calcanhar, mas eu vou assim. Aleluias. Dá paciência, Jesus. Temos que ter paciência, nós somos cristãos e nós recebemos o amor de Deus. Se o amor de Deus está em mim e em você, nós precisamos transmitir esse amor. Jesus, ele é essa esperança que eu e você precisamos pregar para o mundo. E quando Maria Madalena, ela foi a primeira a chegar ali, naquele sepulcro, ela viu o vazio, ela voltou, ela contou para os discípulos e eles não acreditaram. E eu fiquei pensando, será que é por causa do passado dela? Porque não sei se você conhece, mas Maria Madalena é aquela quem Jesus expulsou 7 demônios. E o número 7 na Bíblia representa totalidade, plenitude, ou seja, é uma mulher que estava endemoniada ao quadrado. É uma pessoa que ela tinha uma vida que as pessoas que estavam perto queriam estar longe. E agora talvez esse mau testemunho passado dela estava impedindo os discípulos de acreditar em algo. Quem sabe? Essa mulher tinha uma vida marcada por sofrimentos, opressão e desordem interior. A pior coisa que existe é uma pessoa super organizada por fora e com o interior todo desorganizado. E é isso que o inimigo vem para fazer. Porque não adianta eu estar com esse blazer bonito da Express que a igreja me deu, que eu não tenho dinheiro para comprar isso. Não adianta eu estar bonitinho, cabelinho raspado, brilhando a testa, se dentro de mim está tudo desorganizado. A conta no banco não vai me fazer ficar feliz. O casamento dos sonhos não vai me fazer ficar feliz. A viagem dos sonhos não vai me fazer ficar feliz. Sabe por quê? Precisa acontecer uma mudança interior, uma organização interior.
É por isso que ele fala que aquele demônio que sai de uma pessoa, se essa pessoa não tem nada, ele vem e traz piores. É porque a casa precisa ser organizada. E essa mulher, ela organizou a casa dela. Ela volta para o túmulo, declarando para todos que estavam ali: eu apenas não recebi uma libertação, eu acreditei na ressurreição. Aleluias! Porque tem muitos que querem a libertação. Vai, pastor, ora aí. Ora para minhas mãos para eu ganhar muito dinheiro. Vai, aleluias. Pastor, ora para mim aqui, bota a mão na minha cabeça para eu ficar inteligente. Pastor, ora para mim aqui para me receber a cura. Pastor, ora para um relacionamento, Deus vai mandar aquela abençoada, aquele abençoado. Aí quando manda, a pessoa esquece do ressurreto. Ela só quer o poder que sai da ressurreição, mas ela não quer visitar o ressurreto. E aí nós vemos uma mulher que já estava liberta, os demônios já tinham saído, a vida restaurada, ela podia seguir a vida. Ela voltou tentando fazer algo para o rei. Mas eu não tenho, como que eu vou mover aquela pedra? Ela vem questionando, chega lá, a pedra já não está no lugar. E é disso que eu e você precisamos. Sabe por quê? Jesus, ele só se revela a pessoas libertas. Jesus, ele se revela a pessoas libertas. Então, para crer na ressurreição, é necessário um quebrantamento de coração e não muita informação. É isso que nós temos hoje. Uma internet recheada de pregadores melhores do que o seu pastor. Deixa um silêncio só para descer assim. Para você escutar o seu pastor durante a semana. Uma internet lotada de coisas que você deseja ouvir. Eu quero ouvir alguma coisa sobre sabedoria de Salomão. Aí coloca lá. Mas e aquilo que você não deseja ouvir? Sabe quem que Deus chamou para pregar o que você não precisa ouvir? O seu pastor local. Welcome, I'm here. Para decepcionar você. É para isso que eu estou aqui. E o pastor que não entende que ele foi chamado para decepcionar algumas pessoas, ele esqueceu de retornar e checar. Espera aí, deixa eu checar. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Se eu chequei e ele não está lá, eu preciso ser alguém que eu prego sobre o ressurreto para pessoas que precisam de uma ressurreição na alma. E se aquela pessoa não quiser ouvir, eu falo assim, vai ouvir a si mesmo, porque você precisa de transformação. Deus, ele está interessado em nos transformar e não nos confortar. Eu quero um Jesus do aleluia. Quero um Jesus do glória a Deus. Não, Jesus precisa consertar a casa primeiro. Se ele não conserta a casa, o inimigo vem e destrói novamente. E nós somos mestres a fugir do processo, mas Maria, ela não fugiu do processo. Ela foi até o túmulo, ela visitou, ela voltou para falar. E olha o verso 11, quando ela fala para eles, eles não creram. Agora, o verso 12 e 13 também tem os discípulos que voltavam para Emaús, onde Jesus encontrou eles, ressurreto, partiu o pão, abriu os olhos deles, eles reconheceram, oh my God, Jesus está vivo, vamos voltar. Voltaram para Jerusalém. Quando chegou lá, olha o verso 12 e 13. Depois Jesus apareceu em outra forma a dois deles, estando eles no campo. Eles voltaram então e relataram aos outros. Mas o que aconteceu? Mas não creram nos dois. Ousam-me ruim de crer. Não creram nos dois. E aí Jesus então precisa aparecer para esses incrédulos para que eles creem. Versículo 14. Mais tarde, Jesus aparece aos 11, querendo dar um tapa na nuca de cada um. Mas ele vai com paciência. Ele aparece aos 11, e enquanto eles comiam ali, ele censurou-lhes. Essa palavra, ela é muito nice. Ele censurou-lhes. Ele os repreendeu. Ele deu uma bronca. É isso que está falando aqui. Ele deu uma bronca neles. Ei, não precisa de mostrar esses dentinhos seus aí não. Imagina Jesus falando isso. Não, pode fechar essa boquinha, não quer esses dentinhos não. Tá rindo, Jesus não.
Era para vocês terem ouvido Maria, vocês não ouviram. Era para vocês terem ouvido os outros discípulos, vocês não ouviram. Aí eu tive que aparecer aqui. Tem pessoa que Jesus vai ter que aparecer às 3 horas da manhã, dentro do quarto dela, e ela levar um susto para ela acreditar em alguma coisa espiritual. Não espere você sofrer ataques desnecessários para você acreditar que o mundo espiritual existe. E aqui, Jesus repreendeu-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque eles não acreditaram no que eles estavam visto ali. E depois, porque não acreditaram no que o tinham visto depois de ressurreto. A decepção cegou os olhos dos discípulos. E o próprio Jesus ressurreto precisou aparecer ali para eles crerem. Cuidado, porque a decepção, ela pode cegar eu e você. A decepção, ela pode endurecer o nosso coração, e um coração endurecido, ele não tem saúde e nem vida. Não adianta você falar de Jesus para coração endurecido. Aprenda a ter discernimento. Eu tenho discernimento. Quando eu começo a falar de Jesus para alguém e eu vejo que está batendo igual em pedra, eu falo, volta amanhã. Não vou perder meu tempo, ficar 2 horas com essa pessoa. Porque não é informação. Porque tem pessoa que ela quer te colocar na prova. Eu já sentei em lugares que a pessoa fala, mas pastor, o que a Bíblia diz sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui? Aí eu respondo, mas e isso aqui, isso aqui, isso aqui? Aí quando chega um ponto eu falo, não, isso aí é coração endurecido que quer tentar fazer com que a informação venha transformar o coração dele. Informação não transforma coração nenhum. O que transforma o coração é eu e você deixarmos as escamas espirituais caírem dos nossos olhos, a frustração cair e nós reconhecermos que Jesus está diante de nós. As frustrações dos discípulos aqui foi tão grande que os olhos espirituais deles impediram eles de enxergar. Agora deixa eu te dar um alerta. Você não caminhou com Jesus 3 anos. Eu não caminhei com Jesus 3 anos. E se para eles, Jesus teve que aparecer ressurreto e falar assim, hey, dá para vocês crer agora? Imagine para nós. Como é difícil. Por isso que a palavra de Deus diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Porque é muito difícil alguém se converter. Eu não estou falando levantar a mão e batizar nas águas, não. Isso para mim não é conversão. Isso é um ato externo de algo que está acontecendo internamente. Mas eu quero ver a caminhada depois disso. Eu quero ver se volta no túmulo igual Maria ou vai viver a vida. Incrédulo. Sem acreditar na ressurreição, só apenas sendo, não, fui livre do inferno. Recebi a salvação, não vou para o inferno e isso está bom. Jesus, ele tem muito mais para mim e para você. A terra, como eu falei, ela é abençoada. E aonde você pisar a planta dos seus pés, você precisa ser bênção. Então não é só ser livre do inferno. Agora, quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Em cultos, tem pessoa aqui que cresceu, quem cresceu dentro da igreja? Tipo assim, você é escolinha dominical, quem já foi escolinha dominical? Opa, aleluia. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Não, tia Rô? Escolinha dominical, maravilha. Aí você cresce, aí seus pais te puxam você para a igreja. Igual a minha mãe, ela proibia de jogar videogame para eu ir para a igreja. E aí chegou um ponto que ela falou, agora eu não vou ficar mais mexendo com você para você ir para a igreja. Você vai se você quiser. Aí que é difícil. Porque aí se você não encontrar Jesus, você vai encontrar o capiroto. E ele vai cirandar com a sua vida. Você tem que encontrar dois, você precisa encontrar na vida. Você, adolescente, pre-teens, teens, jovens, entenda isso. If you don't find Jesus, somebody else gonna find you. Se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você vai ter um verdadeiro encontro com o capeta. Mas ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Mas se nós não queremos isso, nós precisamos obedecer ao Pai. Olha, quantos cultos você já participou onde a palavra de Deus era pregada?
Quantas conferências e eventos você já participou onde Jesus ali era o centro e eu e vocês entramos e saímos sem dar nenhuma atenção para o que estava sendo pregado? Desde criança talvez você já ouviu falar do Jesus vivo, o Jesus ressurreto. E aí? Você ainda precisa que Jesus se encarne novamente para mostrar que Ele é verdadeiro para você? Hoje é uma mensagem de confronto para mim e para você. Será que você já encontrou Jesus ou você continua seguindo o Jesus da sua família? Marcos, capítulo 16, verso 15 ao 18. Eu quero ler para você antes de nós partirmos para a ceia. Verso 15 diz assim: Então ele disse, isso aqui é para quem crê, olha. Se vocês creem mesmo que eu estou aqui aparecendo para vocês, vocês creem na ressurreição, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. É o que está lá em Atos capítulo 1, verso 8. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Só existe dois caminhos. Os que creem serão dado a eles o poder de fazer milagres, expulsar demônios, pelo poder do nome, eles também falarão em línguas. Se pegarem em cobras ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Não é maybe? E aqui vem a pergunta para mim e para você. E aí? Você é crente? Ou quer que eu leia de novo? E aí? Será que eu sou crente? De sair, primeiro ele fala, vão pelo mundo pregando o evangelho. Talvez você não precise ser um pregador, você não é um pastor, não tem um chamado para pastoreio, mas você precisa pregar o evangelho com a sua caminhada, com as suas atitudes, com a forma que você trata as pessoas. Se você está fazendo isso, você passou do primeiro passo. O segundo, você teria poder no nome de Jesus para realizar milagres. Mas eu lamento te informar que os milagres, eles diminuíram na nossa geração. Por vários motivos, mas por dois principais. Falta de consagração. 2, individualismo. Nós queremos a bênção para nós. Nós oramos quando nós estamos doentes. Nós fazemos a campanha para o nosso bem. Mas desgastar a minha vida por alguém, don't count on me, Jesus. Sorry, é o texto que está falando. Que para eu me considerar um discípulo de Jesus, eu preciso ir por todo mundo, eu preciso curar os doentes, eu preciso crer que a morte, ou o veneno, ou as doenças não têm poder sobre mim. E aí, você acredita no Jesus ressurreto? O que eu e você temos feito para anunciar o evangelho? Talvez é na sua empresa que você vai colocar um versículo na parede. Qual versículo, pastor? Obrigado pela pergunta. João 3,16. Pronto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Se a pessoa lê e ficar com dúvida, que maravilha, você está com a oportunidade de falar de Jesus para ela. Mas eu aconselho você a não pregar uma frase bíblica na traseira do seu carro. Porque às vezes pode acontecer alguma coisa no trânsito e você não representar aquilo que está no seu para-choque. Mas isso não acontece aqui, isso é só em algum lugar. Mas hoje, antes de participar da ceia, eu quero que você venha refletir nessa mensagem. Lembra de Maria Madalena que a gente falou desde o início? Ela foi alguém que passou de ser alguém suja, mal falada, aprisionada, a liberta e seguidora de Jesus. Não existe impossibilidade para Deus. Não existe sujeira que o sangue de Jesus não pode limpar. Sabe aquela roupa que mancha e você tem que jogar fora porque você já tentou de tudo? Jesus não joga ninguém fora. Porque o sangue dele é o suficiente.
não é a sua faculdade teológica, não é o seu mestrado, não é o seu doutorado. O que lava a alma do ser humano continua sendo the blood of Jesus. Só o sangue de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Eu finalizo com essa história que eu ouvi, talvez você já ouviu, do ladrão da cruz, quando chega no céu. Tem uma história que fala que o ladrão da cruz, quando chegou no céu, e aí chegou um dos anciões do Antigo Testamento e falou: você obedeceu todas as 10 mandamentos de Moisés? E o ladrão da cruz falou assim: o que é isso? E aí ele sai, peraí, vou chamar alguém. Aí vem e chama um dos discípulos. Ei, você confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você desceu as águas? Você batizou? O que é batismo? Peraí, o que está acontecendo aqui? Vou lá chamar o anjo Gabriel. Aí chama o anjo chega. Você sabe como você veio parar aqui? Aí o ladrão da cruz, ele fala: não. Mas espera aí, o que você fez para você chegar aqui? Você cumpriu as leis, você amou seu próximo, Não. A única coisa que aconteceu foi, o homem que estava na cruz do meio, ele falou que eu podia entrar aqui. Quando o homem da cruz do meio fala que você pode colocar os seus pés, você pode falar: I don't know. I don't know. The only thing I know is, he said yes and I came. Destruir a teologia de muitas pessoas agora. Porque sim, se você deseja viver, você precisa confessar Jesus, batizar nas águas, entrar em um estudo bíblico e participar da comunhão da igreja. Mas, se você quer morrer, Jesus pode salvar. É isso que eu respondi para alguém num curso de batismo. Ele falou: pastor, então a gente não precisa de batizar, tá vendo? Eu falei: não precisa não. Aí, ó, tá vendo? Achei um pastor que fala que a gente não precisa batizar. Eu falei: não precisa. Só que você tem que morrer. Agora. Tá. A graça, ela é de graça, mas não é barata. Se eu e você queremos viver nessa vida, se eu e você queremos usufruir de tudo que Deus tem, nós precisamos nos render aos mandamentos dele, obedecer às leis e acreditar que o túmulo está vazio. A morte não tem poder sobre a sua vida. Aleluia, eu profetizo sobre alguém que essa semana na internet pensou em tirar a sua vida. Olha para o túmulo agora. Câmera aí, mostra o túmulo, meu cameraman, em nome de Jesus. O túmulo está vazio, representando que a morte não teve poder de segurar Jesus, e ela não tem poder sobre a sua vida. Pega esses remédios agora e joga na lata de lixo. Jesus já te curou. Aleluia. Jesus libertou alguém agora. Jogue tudo fora. Siga Jesus. E a minha oração é que, se algum de nós que está aqui hoje se considerava uma Maria Madalena da vida, alguém sujo, que hoje você possa entender que você e eu temos acesso ao Pai por causa de Jesus. Jesus usou ela para ser uma primeira porta-voz, mesmo alguém não escutando. Será que você pode ficar de pé agora? Eu queria orar com você e te dar essa oportunidade. Eu creio, e o Senhor tem falado muito ao meu coração, sobre nós começarmos a ver de novo, porque eu já vi muito isso no passado, mas o Senhor tem falado ao meu coração: eu vou começar a curar de novo durante a ceia. A mesa é importante, tá? O pão é importante, o vinho é importante, porque representa o corpo e o sangue de Jesus. E como nós falamos aqui, se o sangue de um cordeiro tinha poder de passar nos portais de uma casa e guardar aquela casa, imagine você bebendo o sangue de Jesus. Aleluia. Enquanto os obreiros vierem aqui à mesa, orarem pelos emblemas que nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho.
eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. Eu queria que nós fizéssemos essa oração. Eu queria que você ajudasse essa pessoa que está do seu lado, você também orando. Porque talvez você já se considera cristão, em comunhão com o Pai, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração, todos nós. Se você puder, colocar a mão no seu coração e você repetir com os olhos fechados essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, hoje eu reconheço a sua morte, a sua ressurreição. Eu me arrependo de todas as minhas atitudes que me afastaram de ti. Eu te peço, hoje, como esse ladrão na cruz, lembre de mim, perdoe os meus pecados e me dê nova vida. Essa é a oração que eu faço, crendo no Jesus ressurreto. Amém. Se foi a sua primeira vez ou o seu retorno em fazer essa oração com fé, todos com os olhos fechados para não envergonhar ninguém, eu só queria que você levantasse a mão para me ver onde você está, para me orar por você essa semana. Amém. Mais alguém? Só levante a mão. Amém. Pode abaixar. Mais alguém? Eu preciso ver sua mão porque eu tiro uma foto visual e durante a semana eu quero orar por você. Mas alguém que fala assim: hoje eu estou voltando à comunhão com o Pai. Amém. Isso, tome um passo de fé. Não fique mais distante da mesa. Se você já desceu as águas do batismo, não deixe com que o pecado te afaste da mesa. A palavra de Deus diz em Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala: se você tem alguma coisa com o seu irmão, deixe a sua ceia e vá resolver com ele. Então você está com essa oportunidade agora, de você aí no seu lugar. Talvez a pessoa não está aqui, mas eu quero te dar essa oportunidade, enquanto nós adorarmos ao Senhor, de você aí lembrar daquela pessoa que você precisa liberar um perdão. Ah, mas foi ele que errou. Isso não vem agora no caso. Nós estamos liberando a sua alma e não a dele. Você vai liberar o perdão. Olha, eu perdoo os meus pais por terem me abusado, se foi o caso. Eu perdoo a minha família de ter me rejeitado. Eu perdoo aquela pessoa que levantou ofensas contra mim. Eu perdoo aquele que inventou mentira contra mim. Eu perdoo aquele que queria o meu mal. Eu perdoo. Enquanto nós adorarmos, tira esse momentinho.